Oi, pessoal, bom dia. Deixa eu colocar meu fone. Estamos entrando ao vivo. Eu entrei e deu um erro, aí eu saí de novo para a gente poder conseguir aqui coisas de internet. Bom dia, bom dia. Estamos novamente aqui reunidos. Hoje com um convidado mega especial. Eu adoro o trabalho dele, a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho mais. Nós vamos falar com o professor Felipe Nilo sobre lutas, né? Autismo e lutas. Então eu queria que vocês mandassem um aviãozinho aqui, tá? Convidando, né, outras pessoas para poder entrar aqui com. Manda um aviãozinho, chama outras famílias, profissionais, para a gente poder ver um pouquinho. Olá, Olá, Felipe, bom bom dia! dia, tudo bem? Pessoal, desculpa a cara de cansada que ontem foi punk. Eu acompanhei que você chegou aí na madrugada, Nossa, dentro da. foi punk, mas estamos aqui sempre com compromisso pela nossa causa, pela inclusão, pelo autismo, sempre. Isso mesmo. Eu acompanhei, projeto super bacana, né? E aí, com esse tempo, então, né? Nossa, Difícil, nem fala, voo complicado. nem fala. Bárbara, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz mesmo em falar, em poder mostrar o nosso trabalho, falar um pouco da causa da inclusão, falar um pouco do autismo, essas questões todas. Eu sempre fico muito feliz com cada convite que eu recebo, porque hoje a minha luta, acima de tudo, é pelos direitos das nossas crianças, pela inclusão, ver eles bem, pelo desenvolvimento infantil acima de tudo, né? Então, Isso. sempre fico muito feliz e você é uma pessoa que eu conheço, né? Então, assim, conheci o trabalho, é um trabalho encantador, um trabalho muito bacana. E eu fico muito feliz mesmo pelo convite, viu? Eu que agradeço por ter você aqui conosco para poder contar um pouquinho do seu trabalho, que eu sou super fã, né? E acho que vai ser bem legal. Eu estava pedindo para o pessoal aqui enviar para outras famílias para a gente poder convidar mais pessoas, né? Eu estou Felipe, fazendo isso aqui então, agora, enquanto a isso, gente vai falando. isso aí. Primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está chegando, que ainda não conhece seu trabalho, falar um pouquinho sobre você. Bom, pessoal, eu sou o professor Felipe Nilo, professor e terapeuta ABA também, né, por formação. Hoje eu atuo com a causa autista, né, com foco no autismo, usando os esportes como uma ferramenta de inclusão, como uma ferramenta terapêutica, né? Quando a gente fala de esportes, de lutas, a gente sempre associa muito disciplina e foco, né? Mas só que é muito Uhum. mais amplo do que isso, um trabalho bem elaborado. Quando a gente faz um trabalho bem elaborado, a gente consegue trabalhar através dos esportes, por exemplo, coordenação motora, melhora de contato visual, a coordenação motora sendo a ampla e a fina, a gente consegue trabalhar a autoconfiança, autocontrole, ensinar a criança a lidar com a frustração, né? A gente ensina autodefesa. Poxa, autodefesa, Felipe? Sim, porque o bullying é real. O bullying ele Sim. existe. E as nossas crianças são o alvo perfeito para sofrer o bullying, né? Então a gente precisa ensinar eles a se defenderem, precisa ensinar eles a se imporem, né? Então, o trabalho das lutas a gente consegue quando elaborado por profissionais dedicados à causa real, a gente consegue trabalhar inúmeras questões, questões assim que chega a ser infinitas. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando só de benefícios, de questões que a gente trabalha através das lutas, mas isso não é o objetivo. Hoje, É, acima de professor, acima de terapeuta, eu sou um ativista da causa, eu luto pela causa, sou professor hoje da CBI of Miami, né? Também sou conselheiro da Reunida, tenho minha clínica na Barra da Tijuca, a primeira clínica hoje voltada para esportes que eu conheço e 100% voltada para o autismo no Brasil, né?
e esse é o meu trabalho. Muito bom, muita coisa, com certeza. Eu acho bem interessante quando você fala essa questão de autodefesa, né, por causa do bullying, que é uma situação real, mas eu costumo dizer, quando eu indico, porque aqui eu faço, no meu relatório, quando eu avalio as crianças, eu falo muito sobre atividade física com um profissional especializado, né? E aí eu falo muito sobre a questão de inclusão no sentido de que todas as outras crianças, os outros jovens, também estão fazendo alguma atividade física, né? E aí, se você parar para observar a quantidade de adolescentes e jovens que não têm, né, autismo ou crianças típicas que fazem luta, é uma quantidade enorme. Então, por que não ter um trabalho direcionado, um trabalho especializado para as crianças com autismo, os adolescentes e jovens, né? Faz toda a diferença. É mais ainda uma oportunidade de inclusão. Fazer com que eles tenham a oportunidade de fazer algo que é comum para todos, que é a vida real de todos, né? Muito Exato. bom. Quando a gente fala dessa questão, hoje a gente vê muita, como em qualquer área, né, Bárbara, muita gente, muito oportunista surgindo, pessoas que pensam primeiro em questões financeiras, pessoas que pensam primeiro assim, em prejudicar o próximo e não ver o crescimento de profissionais, mas a gente não pode colocar isso à frente nunca, né? A gente precisa hoje lutar realmente por uma causa. Então, hoje, a nossa proposta é realmente a luta pela inclusão, ver as nossas crianças se desenvolvendo. Eu falo que hoje eu não quero formar faixa preta, não quero formar competidor. Se isso vier a acontecer, vou ficar muito feliz, óbvio. Mas o meu objetivo hoje é auxiliar o desenvolvimento infantil, né, das nossas crianças, auxiliar o desenvolvimento dos nossos jovens, dos adultos. Então, o nosso objetivo real hoje é poder ver esses jovens, essas crianças, se desenvolvendo e levando o aprendizado para fora do tatame, né? Hoje eu falo Sim. que o nosso objetivo é ser a terapia prazerosa da criança, porque a rotina das nossas crianças são muito pesadas. Eu falo que eles têm rotina de super empresários, porque sai de casa às 8 da manhã, vai para TO, sai da TO, vai para físio, sai do físio, vai para psicólogo, e é uma loucura. Então eu falo que a gente precisa ser hoje a terapia prazerosa da criança, porque tudo que é prazeroso a gente aprende mais fácil, mais rápido, né? Então o Sim. nosso objetivo hoje é exatamente esse, ver as nossas crianças se desenvolvendo de uma maneira prazerosa. Aí eu falo disso o tempo todo aqui também, que a terapia ela tem que ter esse objetivo de desenvolver habilidades através da alegria, da diversão, né, do amor. Então, assim, a gente precisa sim ter toda a base científica e todo o nosso protocolo, né, de terapias, de registros, tudo isso, mas acima de tudo, precisa ser divertido, precisa ser alegre. O paciente precisa estar feliz com o que ele está fazendo, né? E com certeza a sua terapia vem agregar isso. Felipe, eu não sei se as pessoas conhecem muito aqui a sua história, né? E eu acho que a sua história é muito bacana de como você chegou ao autismo. Eu sou super encantada. Se você pudesse resumir um pouquinho, né? Que a história é longa, eu sei disso. Mas, assim, como que você, um jovem da luta, mesmo um lutador, foi parar no autismo? Você tem algum parente autista que te motivou? Ou o que que te levou a isso? É muito bacana quando eu estou falando do trabalho, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: seu filho é autista? Eu Isso. falo, não, mas você tem um primo, algum sobrinho, alguma coisa autista? Não, eu não tenho ninguém na minha família diagnosticado, porque eu desconfio de alguns. Eu desconfio que eu tenho. Eu não tenho ninguém diagnosticado com autismo na família, né? Mas a minha entrada no autismo, ela foi simplesmente, assim, eu acredito que propósito, sabe? Deus tem um propósito para todas as coisas. E eu sou mineiro, não morava no Rio, né? Sou nascido e criado no interior, numa cidade muito pequena. E eu sempre competi, sempre lutei, eu luto desde os 6 anos de idade, né? E quando completei 17 anos, eu falo que eu sou muito sonhador, né?
E eu gosto de buscar os meus sonhos. Não adianta a gente sonhar e não ter a atitude de buscar. E eu vim morar no Rio de Janeiro através de um sonho, que era poder treinar com os melhores lutadores do mundo da época, que era Anderson Silva, Rodrigo Minotauro. E eu vim para o Rio. Eu cheguei no Rio de Janeiro com uma mão na frente e outra atrás, né? E eu fiquei morando no fundo de um depósito de bebida, dentro da Universidade, da Castelo Branco, por muito tempo. E foi um tratamento pessoal para mim isso. E eu comecei a treinar com as lendas do MMA e comecei a me destacar no MMA. E quando eu comecei a me destacar, eu passei a ser muito bem patrocinado. Eu tinha bons patrocínios, né? Até que início de 2013 veio a crise no Brasil. Todo mundo associa a crise a 2014, mas as grandes empresas elas já notaram a crise em 2013 e já começaram a reduzir gastos. E a primeira coisa que as empresas fazem é cortar patrocínio. Sim. Então, do dia para a noite, eu me vi sem nenhum patrocínio. Foi quando eu me vi na necessidade de voltar a dar aula. Eu sempre dei aula, eu dou aula desde os 15 anos de idade, porque eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da academia, então eu dava aula para as crianças para ganhar a minha mensalidade, né? E eu voltei a dar aula. Quando eu voltei a dar aula, eu estava numa academia, dando aula, uma turminha coletiva, onde tinha 10 crianças típicas, né? E eu me deparei com uma criança autista no meio dessa turminha. E eu não consegui fazer nada. Nada, nada, nada. Era 10 crianças, mais uma autista, e eu não consegui ter nenhum resultado bacana, né? E eu fiquei muito mal com isso, porque eu me garantia muito dando aula. E eu cheguei em casa e eu fui ler um pouquinho sobre autismo. Quando eu comecei a ler sobre autismo, eu me deparei assim com algo apaixonante. Eu, cara, que negócio maneiro. Tipo assim, sabe, sem entendimento nenhum, né? Eu, cara, esse negócio é legal, vou estudar isso. É desafiador, né? É muito, porque você pega outras síndromes, outras condições neurológicas, você consegue entender, porque já tem comprovações aonde que vem, como que vem, e o autismo é muito amplo. E eu falo que nesse dia eu fui picado pelo mosquitinho do autismo. E nesse dia o mosquitinho do autismo me picou. E eu comecei a estudar. E eu comecei a notar que não existia ninguém no Brasil e no mundo que desenvolvesse um trabalho 100% voltado para autismo através dos esportes. Existia profissionais que já atuavam com autismo através dos esportes, mas com autismo, com síndrome de Down, com hipotonismo, com foco 100% no autismo, não tinha ninguém. Na luta, muito menos, né? Então, foi uma luta muito grande para mim. Por quê? Eu precisava de validação, né? E quem que vai validar uma luta para criança com autismo, né? Então, se eu ia atrás de médicos renomados, ninguém queria conversar comigo, ninguém queria me atender. Esse cara é maluco. E o que eu comecei a fazer? Eu marcava consulta, como se tivesse filho com autismo, agendava consulta com o médico, chegava no dia, ele tinha que me escutar, a consulta estava paga. Boa estratégia, boa estratégia. E eu comecei a ir atrás, fui para fora do país para poder entender mais, me deparei que fora do país também não existia núcleos com foco 100% no autismo, então eu fui o pioneiro a ter esse foco para o autismo através das lutas, né, através dos esportes, fui o pioneiro nisso. E eu comecei a notar uma outra dificuldade. Estava dando certo o planejamento, a metodologia, mas só que em alguns momentos eu não conseguia, por exemplo, conter uma crise da criança. Eu não conseguia, por exemplo, fazer uma leitura o porquê que aquela criança estava com um foco muito disperso naquele dia. Então, eu preciso estudar mais, né? Foi quando eu me deparei com o ABA. E eu tinha uma barreira muito grande com o ABA. Por quê? Quando eu atuava, né, nessa academia, existiam profissionais lá que atuavam com autismo, né?
E esses profissionais, eles eram contra a aba. Então, assim, na época eu não tinha tanto conhecimento, eles falavam que a aba não presta, que a aba é robotização, que a aba é Sim. adestramento, que é um absurdo Vários colocar a mitos criança. aí, né? Vários Que é um mitos da absurdo terapia ABA. colocar a criança 4 horas, 5 horas sentada. Enfim, então eu tinha essa visão do aba. A aba é robotização e é um adestramento. Mas só que eu me deparei, na época eu conheci a Maíra Gaiato, né? Que se tornou Sim. uma grande amiga, uma grande... Para mim é uma mestre para mim, eu tenho ela como É minha uma mestre. referência pra gente, né? Com Tá? certeza. Ela é minha mestre, eu falo assim que ela é minha mestre, e eu fui entender o ABA mais a fundo com ela. E ela me mostrou o que era o ABA. Então eu passei a entender que se eu aprendesse o ABA, se eu fizesse uma formação em ABA e trouxesse isso para dentro da atividade física, eu conseguiria mais resultados. Então Uhum. foi aonde eu me formei, sou terapeuta ABA, e eu trago hoje técnicas da análise do comportamento para dentro das nossas atividades. Então eu consigo hoje prever, digamos assim, uma birra, sabe? Entender o porquê que aquela birra aconteceu, o que acontece na hora da birra, o que acontece depois da birra, para poder auxiliar e traçar estratégias para que essa criança venha a se desenvolver, para que essa criança, para que a gente possa, numa aula seguinte, conter aquela crise, né? Isso. Antecipar aquela crise, reforçar os comportamentos adequados e tentar levar à extinção os inadequados. Então, através Uhum. hoje de atividade, a gente consegue fazer isso, né? E ao crescimento, estou chegando ao final da história, Muito bom, muito porque bom. senão eu fico direto. E quando eu comecei a fazer essa terapia ABA, esses profissionais começaram a me julgar, que eu estava errado, que eu estava na contramão da proposta, enfim, né? Foi quando eu me vi numa outra necessidade, que era também ter um espaço próprio. E esse espaço, a ideia desse espaço sempre foi atender todas as famílias, sejam famílias classe D, classe C, classe A, classe a mais, que é o que nós temos hoje. Então, a minha ideia era poder colocar todos no único ambiente e mostrar realidade para todas as famílias, né? Porque, por Uhum. exemplo, a gente pega uma família que tem uma condição financeira boa, consegue arcar com todos os tratamentos numa boa. Mas só que essa família não consegue, muitas vezes, enxergar a realidade de famílias que moram na rocinha, por exemplo. Então, hoje, na nossa clínica, eu tenho família, eu tenho lá uma cota, né, para social, então, onde eu tenho famílias muito humildes e tenho famílias muito bem. Então, eu sempre procuro colocar essas famílias juntas para ter trocas de informações, sabe? E através desse trabalho, a gente consegue auxiliar não só as crianças, mas as famílias. A gente precisa ter um olhar para a família. Então, o meu trabalho hoje é esse: é ter um olhar, né, para as famílias, é ter um olhar para a criança, acima de tudo, para o desenvolvimento infantil e pela luta para a causa. Porque não adianta a gente falar de amor se a gente não luta realmente pela causa. Sabe? Não Sim. adianta a gente falar de dedicação se a gente coloca sempre o financeiro acima. Não adianta a gente falar de carinho se a gente não tem paciência com algumas crianças. Então a gente precisa hoje realmente lutar por uma causa que é a inclusão das nossas crianças. E esse é o objetivo hoje meu, o objetivo dos meus professores. Todos os meus professores são terapeutas ABA também, todos eles têm formação em ABA. E esse é o objetivo nosso em levar para todo o Brasil. Ontem, por exemplo, foi um dia muito especial. Ontem a gente inaugurou nosso espaço em São Paulo, um espaço que ficou simplesmente assim, a equipe de São Paulo superou todas as expectativas, um espaço que ficou sensacional, um espaço que ficou, eu fico emocionado porque é algo que foi feito realmente com amor, é algo que foi feito Uhum. realmente por uma causa, sabe? E ontem a gente estava lá junto com ONGs mais renomadas do Brasil, né? A gente estava junto com a ONG Nosso Olhar, com a Empatiai, a gente estava junto com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, né? O diretor do Instituto Ayrton Senna foi lá nos prestigiar. Então isso mostra o quanto nós estamos no caminho certo.
Isso só me Sim. motiva a lutar cada dia mais. E foi assim que eu entrei no autismo e hoje eu vivo para o autismo e para a inclusão 100%. O meu vício hoje é estudar, o meu vício hoje é buscar e trazer o melhor sempre para essas famílias, para essas crianças, trazer superação, trazer transformação para todos esses. Foi assim que eu entrei. Ah, muito bom. Sua história é muito linda, Felipe. Eu também fui encontrada pelo autismo, assim como você, e a gente sabe o quanto que isso é importante e o quanto é importante a gente estudar todos os dias, né? Eu não tenho um dia que eu não estude, e isso nos engrandece, isso nos enriquece, porque cada paciente que chega é um novo desafio. O nosso trabalho é um trabalho muito focado nos pequenos ganhos. Os ganhos são muito pequenininhos no dia a dia e a gente tem que treinar o nosso olhar para realmente ver aquilo ali como um ganho. Senão a gente fica querendo sempre ter algo grandioso demais e a gente fica frustrado porque a gente não consegue esse caminho tão grande, né? Eu costumo dizer assim, é um degrau dessa escada em cada superação. Então é muito legal, principalmente essa sua história com a terapia ABA, porque ainda há muito esses mitos, né? Eu escuto diariamente aqui as famílias que chegam falando sobre a questão da robotização, a questão de ficar na mesinha, e aqui muito pelo contrário, a gente trabalha de uma maneira muito naturalística, com todos os registros, com tudo certinho, mas de uma maneira muito divertida e prazerosa, tentando trazer sempre a necessidade do paciente, a alegria e a diversão, né? Então, acho que isso vai muito junto, assim, com o trabalho de vocês aí, e é muito bacana. Eu queria te perguntar um pouquinho, de maneira geral, quais são os principais benefícios de uma criança, um adolescente, um jovem com autismo, de fazer a questão, né, de realmente ter a atividade das lutas. Se alguém quiser fazer perguntas, gente, também pode mandar aqui, tá bom? Vai ser ótimo. O Felipe tá aí para Para responder. responder. Vamos Adoro fazer abusar essas dele perguntas. para responder. Vamos lá. Então, hoje, né, a gente, conforme eu disse, quando a gente fala de artes marciais, de lutas, a gente sempre associa foco e disciplina. Não, estou trazendo meu filho porque eu quero que meu filho melhore o foco e meu filho é indisciplinado. Isso falando de crianças como um todo, não falando apenas do autismo, o que as famílias sempre buscam nas artes marciais é a disciplina e o foco, né? Quando a gente traz para dentro do espectro autista, né, é muito mais amplo. Por quê? A gente sabe que as nossas crianças têm dificuldades, muitas vezes, na comunicação, né, comunicação verbal e não verbal. As crianças, muitas vezes, têm dificuldade no contato visual, no contato físico. Tem as questões sensoriais, que muitas vezes são muito aguçadas ou pouquíssimos aguçadas. Sabe? Tem a questão, por exemplo, de hipotonismo. O autismo ele traz muitas comorbidades, né? Como todos sabem. Então, a gente consegue trabalhar muito todas as questões do autismo. Por exemplo, a criança que não te olha no olho, né? A criança que não consegue manter o contato visual. Através dos esportes e através das lutas, principalmente, a gente consegue ter uma melhora de contato visual assim muito grande, uma melhora muito significante e notável. Por quê? A luta é muito contato, é muito próximo um do outro, é sempre aqui. Então não tem muito para onde a criança fugir. E lembrando Uhum. que é uma atividade prazerosa, a criança começa a ter mais confiança em você. É onde, por exemplo, entra o ABA, né? O momento de eu ganhar a confiança da criança para depois colocar uma demanda. Então, quando eu uso o ganho de confiança da criança, manter uma distância confortável dessa criança, eu consigo ganhar esse contato visual de uma maneira naturalista, que é o nosso Uhum. objetivo. Então, através da luta, a gente tem, por exemplo, o ganho do contato visual. A criança que tem, por exemplo, estereotipias, né? É muito comum a gente falar das estereotipias. Primeiro passo, né, é a gente entender até onde essa estereotipia prejudica o desenvolvimento da criança. Às vezes a gente foca tanto em querer
tirar a estereotipia da criança, sendo que essa estereotipia não tá prejudicando o desenvolvimento da criança. Então, o primeiro passo, a gente precisa entender isso. Mas aquela estereotipia que prejudica o desenvolvimento da criança, a gente consegue direcionar essa estereotipia para uma técnica, por exemplo. Né? A criança que fica fazendo flap, por exemplo, né? E isso começa a prejudicar. A gente começa a trabalhar com essa criança e segurar no kimono. Ah, começou, então bate no tio, bate no tio, bate no tio. A gente começa a dar função para as estereotipias. Então a gente consegue trabalhar a melhora das estereotipias também. Nós temos, por exemplo, a questão do contato físico. Né? Esse contato muitas vezes é muito difícil. E a luta é contato físico 100%, né? Não tem como escapar disso. Nós temos também questão de autoconfiança. Poxa, Felipe, autoconfiança, sim. As nossas crianças muitas vezes são tímidas, cabeça baixa, ombro para frente. E quando a gente começa a trabalhar a autoconfiança dessa criança, mostrando que ela pode, que ela é capaz, ela já começa a se posturar mais, já começa a ficar com o ombro mais posturado, já começa a ter uma postura melhor. E quando a criança passa a ter essa postura melhor, ela passa a olhar para frente. Então ela começa a perceber que ela é capaz, que ela pode. E isso ela leva para as outras terapias. Ela passa a levar isso para a psicologia, ela passa a levar para a fono. Então a gente trabalha muito a autoconfiança. Nós temos, por exemplo, o trabalho da coordenação motora, fina e ampla. Né? Ampla, todo mundo sabe que a luta é muita agilidade. Mas e a fina? Poxa, Felipe, como trabalhar uma coordenação fina? Segurar no kimono. Eu estou trabalhando o movimento de coordenação fina. Eu estou fortalecendo essa questão, por exemplo, do antebraço, dessa musculatura, que é essa musculatura que auxilia eu segurar num lápis mais forte para escrever, por exemplo. Então, a gente consegue trabalhar essas questões de melhora de condições musculares, né? Nós temos diminuição de agressividade, consegue canalizar a agressividade para uma técnica. Então, a luta, os esportes e a luta é muito amplo, Bárbara, é muito amplo. A gente tem, assim, benefícios infinitos. Eu tenho casos, por exemplo, de crianças que não demonstravam afeto pelo pai. Nenhum. Então, o pai podia ficar um mês fora, quando o pai chegava, ela só olhava e, tipo, nem aí. E quando essa criança passou a fazer a luta, a gente foi trabalhando, ela começou a me abraçar, ele começou a me abraçar, ele começou a me beijar, ele começou a falar, eu te amo, tio Felipe. E claro que gerou um ciúmes do pai. Eu, por exemplo, eu ia ficar morrendo de raiva do professor se fosse comigo. E o que eu fiz? Eu comprei um kimono para esse pai, porque eu pedi para ele comprar e ele não comprou. Então eu fui e comprei um kimono. No dia que ele chegou para trazer o filho, eu ponho o kimono. E ele pôs o kimono e começou a fazer aula com a gente. E o filho começou a abraçar o pai. O filho começou a beijar o pai. O filho começou, papai, eu te amo. E através da luta a gente conseguiu fazer a criança e o pai criar laços. Hoje esse menininho ele não faz mais aula comigo. Mas o pai me manda vídeo e foto toda semana. Ele viajando com o filho olhando para ele, eu te amo, papai. E foi tudo através do esporte. Lindo. Então, assim, tem essas questões todas, né? É muito amplo, muito amplo. Sim, sim. Não, a estimulação é muito boa. Como eu falei aqui, eu indico para todas as famílias essa questão do esporte, né? Porque é muito importante. Aqui, olha, a Thalita, ou Felipe, tá te perguntando se você tem algum lugar para indicar em Curitiba e para qual idade, a partir de qual idade é recomendado? Vamos lá. Não tenho ninguém em Curitiba, infelizmente. Nós temos alguns professores de Curitiba que estão fazendo a nossa capacitação, e assim eu não posso indicar ainda porque não tem a capacitação 100% pronta, então prefiro não indicar, prefiro ver se eles vão terminar mesmo. E a idade, Bárbara, é uma pergunta assim, que eu gosto muito de responder. Muito. Por quê? Quando a gente chega em academia, seja de natação, exceto natação, de futebol, seja numa academia de lutas,
O que sempre é determinado que é indicar que a criança pode começar após os 4 anos de idade, né? Mas por que essa indicação? Porque, na verdade, são aulas coletivas. E realmente, para o professor dar aula em grupo para criança de 2 anos, 3 anos, é muito difícil. É muito complexo. Isso não quer dizer que o professor seja ruim. Quer dizer que realmente é difícil e se torna quase impossível. Então, no caso nosso, que a gente possui um PBI, um planejamento individual para cada criança, né? Então, no nosso caso, a gente atende crianças nas lutas a partir de 2 aninhos e meio. Poxa, mas a criança com 2 anos e meio, ela não vai aprender a lutar. Não, realmente, não vai aprender a lutar. Mas ela vai aprender, por exemplo, a cair, que é um benefício da luta. Ela vai aprender a se posicionar melhor. Ela vai aprender a não bater a cabeça Isso. no chão. Então, a gente E consegue todos os outros benefícios, né, que você acabou de falar, porque na Exato. verdade o teu objetivo, como você falou no começo, não é formar lutador, né? O teu objetivo é muito mais amplo que disso, de desenvolvimento de habilidades. Exatamente isso. Então, a gente consegue trabalhar isso. Hoje, no nosso espaço, na nossa clínica, a gente atende a partir de 6 meses. Né? Poxa, mas Olha, 6 meses, luta não vai dar, né? Nada. Mas a gente tem a psicomotricidade para a partir de 6 meses. Então, nós temos psicomotricidade, né? Nós temos iniciação ao futebol, nós temos a parte de lutas, nós temos treinamento funcional para os adolescentes, para os adultos, né? Porque a gente muito precisa legal. pensar nos grandões também. O Sim, autista cresce, sim. Muitas vezes as pessoas esquecem que o autista cresce, eles crescem. E a gente precisa ter um olhar para os grandões. Então, hoje, o mais novinho meu tem 6 meses na clínica e o mais velho meu tem 32 anos. Então, a gente tem muito todas bom. as faixas etárias. E a idade, em relação, só para completar a pergunta, né? O que existe, não existe uma idade pré-determinada. Existem profissionais qualificados ou não para cada faixa etária. Então, por exemplo, lá no espaço, eu tenho um professor lá, meu, que ele é muito meu. Eu vou dar o exemplo de 2 professores meus. Eu tenho um professor meu que ele é top, mas top com os pequenininhos. Ele tira a onda com os pequenininhos. Eu falo que ele é melhor do que eu com os pequenininhos. E eu tenho outro professor meu que ele não é tão bom com os pequenininhos, mas ele é fera com os maiorzinhos, com os 18, com os que têm 8 anos, 9 anos, ele é fera. E o que é bom com os pequenininhos não é tão bom com os maiores. Então, existem Isso. profissionais que se adaptam a cada faixa etária. Né? Então, assim, existe profissional qualificado ou não para cada faixa etária. Então, o que eu indico independente da faixa etária, é você conhecer o profissional, entender se esse profissional já trabalhou com autista, se trabalha, né? Buscar, por exemplo, referências com os pais, sabe? Se esse profissional não trabalha com autismo, busca referências mesmo assim profissionais, entenda, converse com o profissional para ver se ele está apto ou não. Os pais conseguem saber se o profissional realmente está pronto para atuar com seu filho ou não. Os pais têm Isso. essa sensibilidade. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso da qualificação profissional é algo muito importante, como você falou, e nós, como gestores de um espaço, né, como você tem o seu Sim, espaço, eu também tenho aqui o Autonomia, a gente tem que estar muito atentos a isso, a qualificação do profissional, ao manejo do profissional, porque essa qualificação, ela não é só um diploma, né? Hoje em dia, exatamente. certificado é fácil conseguir, né? Só pagar o Facinho. curso, fazer o curso e acabou, né? Exatamente. A gente É vê muito muito. fácil. É triste. É igual, por exemplo, no meio no meu meio agora, eu tenho visto muitos profissionais que nunca pensaram em trabalhar com crianças, nunca se importaram com uma causa, e profissionais que eu conheço, tá? Não estou dando nem exemplo de ouvir, não. Profissionais no meio da luta, que do nada decidiu capacitar a equipe para trabalhar com autismo. Daí, o profissional, o foco, a gente sabe qual que é.
ganhar Aham. dinheiro e pronto, né? Só que a realidade é muito mais ampla. E eu falo muito que as famílias compreendem isso. As famílias percebem quando a gente realmente tem essa visão. Então, o diploma, ele é muito fácil conquistar. Muito, conforme... Bárbara, a gente vê nesse período de pandemia, por exemplo, quantos cursos, né? Verdade. Muitos cursos. Cursos, assim, alguns excelentes. Com excelência, assim. Eu mesmo fiz alguns que eu, meu, simplesmente sensacional, Sim. aprendizado puro. E outras, na verdade, charlatões. Então, é como em todo meio. Então, a gente precisa entender muito isso. Tem um comentário aqui da Vânia, que ela disse que Hum. conhece um autista que chama Igor, campeão de jiu-jitsu. Alguém acreditou e pensou nessa causa. E por isso ele também acreditou que poderia. Bom, o Igor é meu amigo, fiz até uma live com ele. É um garoto de ouro. O Igor, ele é um autista clássico, aquele autista que tem estereotipia, que tem dificuldade na comunicação. Ele tinha, desculpa, ele tinha uma questão sensorial muito forte. Ele não conseguia ter contato físico nenhum e foi logo para o jiu-jitsu, que é a luta que mais tem contato, você não tem ideia. Como é que o Igor conseguiu? Passou a competir. O Igor foi para os Emirados Árabes lutar já. Super fera, muito bom. E encontrou no jiu-jitsu uma válvula de escape para ele. Né? Nesse caso do Igor, que compete, é muito bacana porque a iniciativa de competir foi dele, de querer competir. A iniciativa partiu Uhum. dele. Não partiu do professor que queria obrigar ele, não partiu da família, nada. Ele. Então, por isso, ele se deu bem nas competições. E o Igor, ele luta, não é em competição adaptada, não é nada, ele luta mesmo. Ele vai para a competição onde realmente pega fogo e se dá super bem. Então, eu conheço o Isso. Igor, Vânia, o Igor é assim, sensacional, tem um Mas carinho ele por mesmo buscou, como você falou, a motivação para a vida dele, né? Para sim, exatamente. direcionar aquelas questões para a vida dele, e isso é muito legal. E a gente responde com isso uma questão que muitas vezes a família me pergunta: qual é o limite? Até onde meu filho vai chegar? E aí eu costumo responder o seguinte: eu não quero ter essa resposta. Não quero ter, porque eu não sei aonde ele vai chegar. Eu quero que ele chegue até onde ele quiser, que ele busque a felicidade, que ele busque a qualidade de vida, né? Então, é muito bacana quando a gente vê né, um jovem se encontrando, uma pessoa se encontrando no esporte, levando isso para a vida, né? Nossa, tem que mandar um abraço aqui também. O pessoal da África está aqui, um trabalho que eu sou fã, fã desse trabalho. Eles desenvolvem um trabalho com aba, um trabalho com equipe multidisciplinar lindo, lindo, lindo na África. Eles falaram, ela escreveu aqui que é fã, mas eu que sou fã desse pessoal. É, esse ano eu queria ter ido para lá, mas é a pandemia, mas ano que vem eu estou aí com vocês para a gente poder fazer uma capacitação com os professores na área de esporte, fazer um trabalho bacana. Não poderia deixar de dar um abraço nessa família da África que faz um trabalho lindo. Aham. Muito bem. Ô, Felipe, olha, veio uma pergunta legal aqui do professor Denis. Ó, qual o principal requisito para trabalhar com crianças autistas nas lutas? O principal requisito é você ter amor acima de tudo, né? É você compreender a causa e aquele negócio. Só o amor não funciona. É estudar, é buscar o conhecimento. Então não adianta eu falar que, por exemplo, eu amo jiu-jitsu, eu amo lutas, mas eu não vou buscar técnica, né? Mas eu não vou lutar, eu não vou, por exemplo, eu amo os campeões mundiais de jiu-jitsu, então eu precisei buscar esse título para mim também. Eu tinha amor por aquilo e eu fui e busquei. Então não adianta a gente só ter amor, né? O amor ele é a base, sem dúvida nenhuma, né? Para nunca Uhum. perder a essência, né? Mas buscar estudos, buscar conhecimento, né? Buscar realmente aprofundar, não ser superficial, não achar que
que fazer um curso está ótimo, né? Não achar nada disso. A gente precisa buscar o conhecimento diariamente. A gente precisa pegar artigos, por exemplo, em inglês. Meu, se não sabe inglês, vai ter que quebrar a cabeça Vai ali estudar, né? Se traduzindo, não sabe pega inglês, vai ali. estudar inglês, porque Exatamente. Vai traduzindo, vai se virando, porque não é fácil. Hoje nós somos no Brasil, nós somos muito pobres ainda no sentido de estudos nessa área. Já tem, uhum, está começando a sair bons estudos, mas ainda sim. falta bastante, né? Então, os maiores estudos não adianta, são os estudos americanos, são os estudos europeus, então a gente precisa realmente quebrar a cabeça com isso. Isso. Aqui estão perguntando qual a sua formação em aba. Eu sou formado pelo Instituto Singular, em aba. Da Mayra, né? Da Mayra Isso. Gaiato. Isso. Aqui o Emerson fala, ó, não é uma pergunta, é só uma afirmação. O Felipe está anos-luz dentre os profissionais de lutas que trabalham com excelência com autismo. Inspiração diária para mim. Faço todos os cursos dele, ele está construindo um legado. Com certeza, viu, Felipe? Isso motiva a gente, né, O Felipe? Emerson, o Emerson eu falo, ele fala isso, mas eu falo que ele que é uma inspiração para mim. Pessoal de Natal, né? Em Natal, quando perguntam para mim de profissional, eu sempre indico o Emerson. O Emerson, ele é um dos melhores profissionais que eu conheço hoje, que atua com autismo também. Inclusive, esses dias ele até me mandou uns vídeos, foi muito engraçado, que ele me mandou uns vídeos é, pedindo para mim poder auxiliar ele, né, o que estava certo, o que estava errado na atuação dele. Mas só que eu gostei tanto dos exercícios que ele estava fazendo que eu copiei todos. Você fez igual. Isso Eu é falei, muito bom. eu Essa falei para troca é ele, ótima. você me pediu ajuda, mas eu vou copiar você. Eu copiei, eu fiz todos os exercícios dele lá na clínica e deu super certo. Então, realmente, a gente precisa ter, eu falo muito isso, Bárbara, a gente precisa ter humildade em aprender com todos, né? Eu Isso. aprendo muito com as babás das nossas Hum. crianças, eu aprendo com os pais, eu aprendo. Infelizmente, a gente tem muito essa questão hoje midiática, né? A gente tem muito essa questão de mídias, onde muitos profissionais se tornam conhecidos pela mídia, mas nós temos profissionais que não gostam de mídia e que são melhores do que muitos profissionais renomados. Então, eu aprendo muito com psicólogo, assim, de bairro, de um bairrinho simples, que eu vou conversar. O profissional, esse psicólogo, por exemplo, tem um conhecimento absurdo, absurdo. Então a gente precisa ter humildade em aprender com todos, né? E, por exemplo, no caso do Sim. Emerson, eu aprendo com ele aprende comigo. E é essa troca, uma troca real que a gente precisa ter. É. Ô, Felipe, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, das que eu anotei. Como você, no seu dia a dia, consegue atuar junto com as terapias que os seus pacientes fazem? Você consegue ter esse acesso, trabalhar junto com algumas metas terapêuticas? Como é que acaba funcionando isso no seu dia a dia? Bárbara, excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo, né? Eu penso assim, né? Você como psicóloga, eu peço que me corrija se eu estiver errado. O que eu penso é o seguinte, a gente precisa ter o foco 100% no desenvolvimento da criança. Algumas crianças, por exemplo, o pilar principal é a psicologia. Então, a Uhum. gente precisa trabalhar em torno da psicologia, seguindo a psicologia. Outras crianças, o pilar principal é a fono. Então, a gente precisa trabalhar em torno da fono para poder não perder o foco. Então, hoje, o que adianta, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu posso citar o exemplo, porque a mãe já falou que eu posso falar à vontade. Eu tenho as gêmeas, né? Eu tenho as Sim. gêmeas que começaram lá comigo há pouco tempo. Você faz um trabalho com as gêmeas, bacana. Imagina se você fazendo um trabalho muito maneiro com eles, com elas, um trabalho sensacional. Se elas chegam lá no espaço e eu faço tudo na contramão do que você está fazendo. Uhum. Elas vão regredir no tratamento seu
que você não tem culpa nenhuma, não Sim. vão conseguir se desenvolver comigo, porque vem aquela questão do cérebro, não entender qual informação é real para elas. Isso. Então, sozinho a gente não consegue. É de suma importância o profissional conversar com a equipe multidisciplinar, entender o trabalho da equipe multidisciplinar e dar continuidade. Por quê? O nosso caso, das nossas terapias, são terapias extras para a criança, né? É uma terapia extra, que não é o pilar principal, na maioria dos casos. Então, eu preciso seguir a orientação dos profissionais principais dessa criança. Muitas vezes eu não consigo conversar diretamente com o profissional. Mas eu estou nos grupos, por exemplo, das crianças, onde estão todos os profissionais, eu não consigo responder, porque você não tem ideia, é muita coisa. Mas eu faço questão de ler, entender um pouquinho. Né? Eu tenho uma A gente anamnese. consegue fazer algumas trocas que são importantes, que são os pilares mais importantes, né? Porque Exatamente. o foco precisa ser no desenvolvimento. E o que eu costumo dizer sempre aqui é não vamos perder oportunidade de estimulação. Se elas estão aí com você, por exemplo, né, do caso das nossas princesinhas aqui, a Lara e a Joana, que se elas estão aí com você fazendo um trabalho, por que a gente vai perder a oportunidade da estimulação das questões básicas que a gente precisa com cada uma nessa atividade tão prazerosa que estão com você? Então, na verdade, é somar para a gente multiplicar. Esse é o objetivo, Exatamente, né? Exatamente. Porque eu preciso, na minha anamnese, por exemplo, tem lá todas as questões de dado de desenvolvimento da criança, o CID, e embaixo tem todos os terapeutas, equipe multidisciplinar. Eu peço para colocar todos os terapeutas, qual método o terapeuta usa, contato do terapeuta, para que eu possa realmente ter um contato mais próximo, né? Queria mandar um abraço aqui para o meu advogado, Rafael Lecoque, que está sempre me auxiliando na parte jurídica nossa, do nosso trabalho, todo de São Paulo aqui. É um cara sensacional e um faixa preta, amigo, aluno, que eu tenho um carinho enorme que ele entrou aqui, não posso deixar de dar um abraço para ele. Mas a gente precisa trabalhar em conjunto, Bárbara, sempre. Essa pergunta sua, ela é fundamental. O profissional ele precisa ter humildade de escutar o outro profissional. Né? Nenhum profissional é mais importante do que o outro nas terapias. O que acontece é que, em algum momento, o pilar principal é a psicologia. Mas não quer dizer que a fono seja menos importante do que a psicologia. Não quer dizer que a terapia ocupacional seja menos importante que a psicologia. Em algum momento, a terapia ocupacional ela é mais importante do que não é mais importante, ela é o pilar principal ali. Então não quer dizer que a psicologia seja pior do que a terapia. A gente precisa entender que existem momentos em cada fase do desenvolvimento da criança que um profissional se torna o pilar principal, mas que os outros não é menos importante. Então a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu procuro hoje na nossa clínica trabalhar em conjunto sempre com as nossas famílias e com os nossos terapeutas, com a equipe multidisciplinar. Sempre, sempre. Isso faz toda a diferença, Felipe, com certeza. Porque justamente isso que a gente está falando, é somar para multiplicar e essa via de mão dupla, né? Da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui intervenções, que a gente pode aproveitar as oportunidades de uma terapia mais... Não é prazerosa, só que a nossa também é prazerosa, mas mais de contato, né? De uma maneira mais livre, mas para a gente também trabalhar essas metas terapêuticas, porque são importantes, o contrário também é verdadeiro. A gente vê que tipo de atividades que aquele paciente está engajando mais com você. E por que não trazer, lógico, adaptando para a nossa realidade, que nós não somos especialistas em lutas, mas adaptando para a nossa realidade aquela atividade que você fez, né? Então, é justamente isso, a gente unir forças com o foco no desenvolvimento do paciente, né? Isso é muito importante. Estão perguntando aqui de Curitiba de novo. O Felipe já falou que não tem ninguém para indicar em Curitiba, né? Em breve, quem sabe, teremos. Precisamos ter no país inteiro, com certeza. O objetivo hoje é preparar
o maior número de professores possíveis no Brasil e no mundo todo para poder acolher essas famílias, acolher essas crianças. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala de lutas, de jiu-jitsu, por exemplo, jiu-jitsu a gente tem no mundo inteiro. Né? Para você ter ideia, a gente tem jiu-jitsu na Antártida. A gente tem jiu-jitsu no mundo inteiro, literalmente. Muito bom. Então, você indica em São Luís? Indico. Em São Luís, eu tenho o Ronald Araújo. E depois procuram no meu Instagram. O Ronald, ele é professor de educação física, faixa preta de judô, com formação em aba, sensacional, sensacional. Então, em Maranhão, vocês podem procurar o Ronald Araújo, que é sensacional. Mas então, Bárbara, em relação à luta, né? Voltando aqui, que eu vejo, eu tenho que responder de imediato. Senão É assim mesmo. Essa questão, hoje, o meu objetivo é preparar professores do Brasil e no mundo todo. Por quê? Se é igual agora, tem em São Luís? Tenho. Em São Luís tem um professor que ele fez a nossa formação, tudo, e eu super indico ele. E, Felipe, e daí as pessoas associam. Mas você ganha alguma coisa? Não, não ganha nada. A ideia é ele realmente indicar, gente. Eu quero ver todo mundo. Você ganha o desenvolvimento das crianças que vão para ele, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Então, quando eu comecei a fazer essas capacitações, os cursos, né? Eu recebi algumas ligações Eu recebi 3 ligações, na verdade. Vou ser bem direto. Eu recebi ligações de 2 referências no meio da luta e recebi uma ligação de um super empresário que é conhecido meu. E os 3 falaram a mesma coisa para mim. Você é maluco. Você está criando concorrente para você mesmo. Você não pode fazer isso. Você é maluco. Daqui a pouco vai ter gente abrindo academia, dando aula para autismo do lado da sua clínica. Eu falei, olha só, meu passo hoje, meu sonho hoje é levar desenvolvimento para o mundo, para todas as famílias possíveis. E hoje eu não vejo criando concorrentes, eu vejo criando formadores, eu me vejo hoje criando admiradores do meu trabalho. Porque, por exemplo, só aqui, a gente teve alguns professores aqui agora que fizeram o curso, que admiram o trabalho, que estão, de alguma forma, sempre junto. Né? Mas acontece, igual tem academia agora de jiu-jitsu, né? Só de jiu-jitsu, perto da minha, que começou a falar que trabalha com autismo. E, cara, beleza, legal, mas eu não sei qual é o meu foco. Então, não vai perder a essência nunca. Eu não penso em criar concorrentes, nada disso. Meu objetivo é criar professores que levem superação, que levem transformação através das artes marciais para essas crianças. Mas eu já escutei sobre isso também, Felipe, em relação a treinar os pais. Tem gente que fala isso comigo, mas você vai treinar os pais depois vão aprender a fazer em casa e não vão querer ir mais para terapia. E aí eu falo muito sobre isso. Na verdade, se a gente não treinar os pais, o nosso resultado é menor. Os pais precisam ser treinados. Quem lida com a criança o dia inteiro são os pais. Não existe maior especialista no filho do que os pais. Então, assim, os pais têm sim que estar junto, entrar na sessão. Às vezes, se atrapalha a criança, tem criança que não rende com o pai junto. A gente tira a família, mas eu filmo tudo, mando para a família. A gente tem treinamento de pais. Agora, em outubro mesmo, eu vou fazer um treinamento. E a gente já teve um esse ano. Então, assim, é muito importante, e eu concordo com você, não é formar concorrência, é formar multiplicadores. Né? A gente fala, desculpa te cortar. Não, pode falar. A gente hoje, né, eu falo que a gente não pode ter achismo. A gente tem que fazer o que a ciência prova. Hoje, todo o meu trabalho ele é baseado em evidências científicas, não tem achismo. Então, assim, amor em primeiro lugar, mas o amor não traz o conhecimento. A gente tem que buscar o conhecimento e trazer o que realmente funciona. E o que a ciência fala hoje de intervenção? 15 a 40 horas semanais. Mínimo de 15 horas de intervenção semanais. 40 horas. Então, você imagina o seguinte. Hoje, para a família fazer... Vamos jogar no mínimo, não vamos jogar no máximo, não. Para a família fazer 15 horas semanais de intervenção. É um valor elevado. É um valor alto. Sim.
Não são todos que têm condições. Se a gente faz treinamento desses pais, capacita esses pais, e eles conseguem dar uma intervenção, por exemplo, de 1 hora por dia para a criança em casa, nós já ganhamos 7 horas de intervenção Isso. semanal. Então a gente precisa sim capacitar os pais, capacitar babá. Eu capacito as babás, eu capacito Isso motorista. aí. Eu tenho motorista de aluno meu que é capacitado já. Então a gente precisa capacitar Aham. todos, sabe? Esse é o nosso objetivo, capacitar É, todos, né? Então aí por é. quê? Para que a gente possa realmente cumprir o que a ciência fala, 15 a 40 horas semanais. Sozinhos a gente não consegue, a gente precisa, sem dúvida, dos pais. Isso mesmo, com certeza. Gente, a gente está chegando no nosso final, vamos acabar aqui o nosso tempo. É uma pena, eu ficaria o dia inteiro conversando, Felipe, com Não, mas certeza. pode É marcar outro, muita não tem problema coisa, nenhum, eu gosto muito, entendeu? verdade. Quando a luta e o posicionamento é parecido, né? Isso não tem coisa melhor. Então, assim, Bárbara, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado mesmo por essa aproximação, muito importante. As nossas clínicas são próximas, então a gente tem muito. Você tem que ir lá conhecer a minha, eu tenho que ir aí conhecer a Sim, sua. E verdade. eu estou de portas abertas para você, para a sua equipe, que é uma equipe sensacional, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu só ouço falar coisas boas. Então, a minha clínica, o meu espaço, está de portas abertas para vocês sempre. Muito obrigado mesmo. E o pessoal que está Ah, aqui participando, agradeço a participação de todos. Segue no Instagram, mandem mensagem, pergunta, pode isso. perguntar lá. E É. contem sempre comigo por essa luta que não é sua, é nossa. Isso. Felipe, muito obrigada, tá? Agradeço de todo o coração mesmo. O seu trabalho é muito, muito maravilhoso. Que você seja mesmo esse agente multiplicador, porque a gente precisa. Vamos marcar sim, né, essas visitas aí, porque esse ano foi o ano que a gente não conseguiu visitar ninguém. A gente tinha Ninguém. combinado há muito tempo e não consegue, É. mas vamos conseguir. O pessoal que está aí no Instagram, segue a gente lá no Autonomia também. O pessoal que não segue o Felipe ainda segue, porque o Felipe está com cursos maravilhosos lá. Nós também vamos começar com os nossos cursos de treinamento de famílias, treinamento de professores, né? Toda essa parte mais terapêutica mesmo. E a gente tem que multiplicar, a gente tem que pensar nessa frase. Eu acho que se a gente pudesse resumir, né, o nosso trabalho e a nossa fala aqui numa frase, seria isso: vamos somar para multiplicar, porque esse é o nosso papel. Então, eu te agradeço muito e que você continue com essa luz aí que você tem com os pacientes para a gente ter bastante desenvolvimento. Obrigado, um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Beijo, tchau.